Vai dar certo, vai ser bom. Pronto. Primeira vez ao vivo. Grandes emoções. Já está ao vivo, né? A gente já está ao vivo. Esse aqui é complicado porque não tem nem como eu ver, né? Se o pessoal já está entrando e tal. É como no Instagram. Mas eu acho que já dá para a gente ir começando aos poucos. Então é isso, eu vou me apresentar. Pessoal, meu nome é Letícia Lima, eu sou jornalista da assessoria de comunicação da FAD UFPE. Vou estar aqui apresentando para vocês a segunda live da FAD, cujo tema dessa vez é Diagnóstico e Sequenciamento Genético do Coronavírus. A gente vai estar contando com a participação da professora Michele Pereira, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Pernambuco, e pesquisadora membro do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica, Sueli Galdino, da UFPE, do PIT. Também com a gente vai estar o professor Valdir Balbino, do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva da UFPE, o LAB. Bom, professora, para a gente começar, eu queria que a professora Michele fosse se apresentando, falando um pouco sobre as linhas de atuação e pesquisa, o currículo dela, etc. Bom, então boa tarde, pessoal. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Valdir, né? Tô dividindo esse momento, né? Agora. Primeiro, eu gostaria de agradecer a FAD ao convite, né? Então, vai ser um prazer passar, né, esse pedacinho da tarde compartilhando com vocês nossas experiências, né, aqui na UFPE. Então, tem muita gente trabalhando apesar da pandemia, né? Então, eu, o professor Valdir e uma equipe, né? Em todos esses meses durante a pandemia, trabalhamos muito e temos trabalhado muito. Então, vai ser interessante compartilhar, né, nossas experiências durante essa fase, né? Então, eu sou do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, faz 5 anos que eu estou na Universidade Federal de Pernambuco. Faço parte como pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica Sueli Galdino, juntamente com outros professores, né? Então, esse núcleo hoje conta com mais de 8 professores, mais de 30 alunos, né, de pós-graduação, alunos de graduação, pós-docs, e professores de diferentes departamentos, diferentes áreas, e o núcleo, ele, além da pesquisa, né, ele tem várias frentes de pesquisa, né, então pesquisa de prospecção de novas moléculas para combater doenças autoimunes, né, então no laboratório a gente tem uma linha, né, para buscar novos potenciais fármacos para o tratamento de doenças autoimunes, câncer, né, e também doenças virais. Então, durante durante a fase do Zika vírus, por exemplo, né, e da chikungunya, né, o grupo também se articulou, né, para buscar novas alternativas terapêuticas. A gente tem linhas de pesquisas nesse sentido. Também temos linhas no núcleo, né, relacionadas à busca de novos biomarcadores para doenças inflamatórias, biomarcadores para tumores, né, no caso, a minha linha de outros professores, como o professor Moacir, e o grupo, ele sempre agrega, né, novos pesquisadores. Então, recentemente tem uma nova professora, que também agora está entrando numa linha de doenças neurodegenerativas, né, saúde mental. Então, o grupo, ele é bem diversificado. E durante essa pandemia, a gente foi, digamos assim, né, incluído, né, nessa força-tarefa para ampliação do diagnóstico, certo? Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre essa frente que o NUPIT participou. Perfeito, professora. Então, a primeira pergunta para a gente iniciar o nosso bate-papo é: bom, o NUPIT se articulou desde o início da pandemia, né, como a senhora bem falou, para combater o coronavírus através da ampliação do diagnóstico do vírus aqui no estado de Pernambuco. E como é que foi o processo para uma resposta rápida e eficaz a essa situação de emergência? Bom, esse processo, né, ele se iniciou em março, né, finalzinho de março. A partir do primeiro caso, né, de Covid aqui em Pernambuco, a reitoria se mobilizou, né, mobilizou pesquisadores que tinham expertise em biologia molecular, e a partir de então, né, o núcleo se dispôs a participar desse processo.
Então, a partir de final de março, meados de abril, né, a gente começou a organizar e fazer todas as modificações necessárias no laboratório. Então, os laboratórios do núcleo, né, que eram voltados para pesquisa, passaram, né, por modificações de infraestrutura para adequação, né, para se tornarem laboratórios de diagnóstico, né, de análises clínicas, porque até então a gente não fazia prestação de serviço. Então, prestação de serviço, análises clínicas tem várias normas, né, tem que seguir a resolução da Anvisa 302, então a gente tentou adequar os ambientes, até porque era a SARS-CoV-2, né, uma doença altamente transmissível, então a gente tinha que adequar as salas para não expor, né, os professores, os alunos envolvidos, né, nessa força-tarefa. Então, a universidade, né, com convênios institucionais, né, com o Ministério Público, a própria Prefeitura do Recife, MEC, né, então foram vários convênios que a Universidade Federal firmou, e a partir desses convênios, que foram, né, também geridos pela FAD, né, os recursos, a gente pôde correr atrás, né, das compras dos insumos, por exemplo. Então, no mês de abril, a gente tentou agilizar ao máximo essas compras, né, porque a gente sabia da demanda mundial, né, que foi imensa, então a gente não tinha disponibilidade da grande maioria desses recursos, então foi montado realmente uma força-tarefa. Então, toda a equipe do NUPIT participou, né, então a gente tem a professora Maíra, que coordenou, e juntamente com alguns alunos específicos, então eu cito aqui Vanessa, Lília, Eduardo, que participou ativamente, a gente, né, como um todo, das cotações, né, dessa conversa, desse diálogo com a FAD, para agilizar esse processo de compra. Então, eu me lembro muito bem que a gente ficava na expectativa para a chegada, né, desses insumos, a grande maioria importados, e para iniciar realmente os testes, né, então a gente só pôde iniciar realmente os testes moleculares por PCR em tempo real dia 26 de maio, então a gente teve esse mês de abril para adequar o laboratório, principalmente para receber os insumos, né, a grande maioria deles importados. Então foi interessante essa experiência, né, na realidade, essa experiência dessa demora, né, da chegada dos insumos, o que mostra que realmente o Brasil, né, ele precisa investir nessa área, né, de produção, né, de produção desses insumos de biologia molecular. Alguns locais têm essa produção, mas ainda em escala pequena, então acho que essa pandemia, ela trouxe esse recado, digamos assim, né, que o Brasil precisa se preparar para também ser protagonista na produção dos insumos, não ter tanta essa dependência, né, de importação, né, e a gente tem know-how, né, tem pesquisadores com expertise para produção, né, eu acho que falta articulação, apoio, né, das instituições governamentais para articular, né, facilitar, né, essa produção para que ela ocorra no Brasil também, né. Então, o núcleo de pesquisa, o UFPE, se mobilizou para tentar agilizar ao máximo o início, né, desses testes, a pesquisa, né, professor Valdir vai comentar também, né, da própria demanda dos próprios insumos, né, então, isso foi um gargalo, mas que com o tempo foi sendo resolvido, né. Perfeito, professora. E como é que foram os principais resultados obtidos, por essa iniciativa de vocês? Bom, desde o dia 26 de maio, né, a gente iniciou. Antes de começar, a gente teve vários treinamentos, né, então a gente teve um treinamento com a Fiocruz, com o próprio LACEN, para a gente iniciar a realização desses testes moleculares. A gente passou por um procedimento de certificação, né, que a gente fala do próprio LACEN, né, então é um procedimento importante que a própria Anvisa, ela exige, que é justamente você fazer uma amostragem, né, você recebe amostras que já foram testadas por outros laboratórios, e a gente faz esse teste para saber se o laboratório,
né, como se fosse uma validação, né, se o laboratório está apto para a realização dos exames. Então, a gente passou por isso no final de maio, e deu tudo certo, e desde então a gente tem recebido muitas amostras, né, tanto amostras vindas, né, da região metropolitana, né, do convênio com a Prefeitura do Recife, e mais recentemente a gente tem recebido amostras do último convênio institucional firmado pela Universidade Federal de Pernambuco com a MUP, né, essa associação municipalista, né, de Pernambuco, né, com mais de 123 municípios. Então, a gente tem nas últimas semanas, realizado muitos testes, né, principalmente provenientes do interior, que ainda está na fase ascendente da curva, né, enquanto que a região metropolitana está numa fase estável, né, os municípios ainda se encontram numa fase não estável, né, e até o momento, né, a gente já realizou 5.000 testes, né, o PCR em tempo real para diagnóstico, né, do material genético do vírus, e estamos, né, com vários testes em andamento, né, então, até o momento, né, eu trouxe até dados aqui, no início, como a gente recebia mais amostras da região metropolitana, e a gente já pegou, né, o finalzinho ali de maio, a maior parte das amostras que a gente recebeu eram negativas, né, então, aqui da região metropolitana. Então, se a gente for colocar, a gente tinha 60%, né, das amostras testadas eram negativas, né, para 40%, 30% positiva. Agora, com as amostras dos municípios do interior, a gente tem um equilíbrio, né, assim, em torno de 54 negativa para 47, né, 40 e poucos positivas, certo? E alguns municípios têm uma taxa de positividade maior, porque justamente estão nessa fase ascendente da curva. Então, a gente alcançou essa semana 5.000 testes. Entendi, professora. E para além da questão da ampliação do diagnóstico da Covid, o NUPIT atuou em alguma outra frente, algum viés de pesquisa no combate à pandemia? E qual seria esse viés? Certo. Então, o NUPIT, né, além do diagnóstico, né, como eu coloquei no início, ele também realiza várias pesquisas, né, e em relação à Covid, a gente está participando de várias pesquisas, né, incluindo a gente está trocando amostras, né, com o professor Valdir. Então, além, né, dessa parte do sequenciamento genético que o professor vai comentar, a gente também está fazendo um biorepositório, está organizando um biorepositório de sangue dos pacientes, para a realização de outras pesquisas, como busca de biomarcadores imunológicos. Também estamos com pesquisa com outros grupos, em colaboração com outros grupos, então tem professores em contato com a gente para a gente realizar, por exemplo, pesquisa com amostras ambientais, né, então são várias frentes. O núcleo também pretende realizar pesquisas de prospecção de novas moléculas, né, de novos potenciais fármacos para o tratamento da COVID. Essa última pesquisa, né, ela ainda não iniciou, porque para a realização dessa pesquisa é necessário o laboratório NB3, né, já que a gente vai ter contato com vírus, né, nos ensaios biológicos, e a universidade ainda não dispõe, né, de um laboratório nível 3 de biossegurança. A Fiocruz, ela tem esse laboratório, a gente está em contato com eles, caso se prolongue mais tempo, né, o desenvolvimento de um laboratório NB3 na universidade, para a realização também dessa parte da pesquisa, né, da busca de novos fármacos de combate ao SARS-CoV-2. Certo. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês. A gente está agora bem na metade do bate-papo com a professora Michele, e em seguida a gente vai ter o nosso bate-papo com o professor Valdir Balbino, e abriremos para a gente receber algumas perguntas de vocês. Agora, dando continuidade ao nosso bate-papo com a professora Michele. Bom, professora, o NUPIT é parceiro da FAD de longa data já, e contou com o apoio da Fundação, Sim. inclusive para ganhar os recursos financeiros, né, para a realização e gerenciamento desse projeto de diagnóstico. Então, começando
você avalia a atuação da Fundação nesse contexto? De que forma você acha que o trabalho da FAD impacta no desenvolvimento das pesquisas do NUPIT? Bom, então o apoio, né, da FAD é essencial, né, em todos esses convênios firmados pela Universidade Federal de Pernambuco, né, porque a FAD administra, né, esses recursos. Então foi importante esse diálogo com a FAD e a nossa equipe, né, participou ativamente desse processo, né, então eu não fiquei muito à parte desse setor de compras, né, a professora Maíra, coordenadora do projeto, ficou mais à frente, né, assim como outros membros da equipe, como eu já mencionei, Vanessa Milena, Lília Galdino, Eduardo e outros, que ficaram com esse diálogo com a FAD. Então, eu fiz alguns TRs, né, então eu tentei entender como é que era o processo, mas foi um processo importante, né, a FAD, ela faz esse levantamento das TRs, o plano de trabalho, né, que para justificar a compra, né, dos insumos, né, dos equipamentos, e aí depois tem a FAD lança esse quadro de apuração para a escolha, né, da melhor empresa, com o melhor preço, né, então a FAD, ela é importante nesse processo para administrar da melhor forma esse recurso, né, que é destinado à compra desses insumos, tanto para o diagnóstico quanto para a pesquisa. Então, foi super importante, né, esse diálogo, até para a gente tentar agilizar, né, esse processo, que muitas vezes é burocrático, né, e que acaba dificultando, né, então a FAD, ela gerindo esses recursos, facilita, né, toda essa gerência, né, dos recursos para facilitar a compra, né. Então, foi importante. Isso mesmo, professora. Bom, e para a gente entrar um pouco mais agora, como é que funciona o trabalho do NUPIT, eu queria que a senhora elencasse algumas das ações mais relevantes que o NUPIT está desenvolvendo. Não precisa ser necessariamente ligado ao coronavírus, mas as ações que o núcleo tem desenvolvido até então. Bom, o núcleo, né, ele foi fundado, né, pela professora Sueli Galdino, né, por isso tem o nome, né, Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica Sueli Galdino, e em nome da professora, né, que idealizou esse núcleo, né, esse núcleo conta com, como eu coloquei no início, com vários professores e com várias frentes. Então, uma das ações super importantes, né, do núcleo é que ela tem essa parte da síntese química, né, coordenada pelo professor também, Ivan Pita. Então, hoje o NUPIT, ele tem um banco de moléculas, de mais de 5.000 moléculas, né, disponíveis, que estão distribuídas em todo o Brasil. Então, se distribui essas moléculas para pesquisa para várias patologias, né, em várias frentes, e esse banco de moléculas, né, já foi testado, né, por membros do grupo, gerando vários trabalhos importantes publicados em revistas internacionais de impacto. Então, essa frente do NUPIT é super importante, e agora tem também o objetivo, né, de escalonar, né, as moléculas com de maior sucesso, né, então tem esse objetivo também com o projeto Cistifarma, de trazer esse escalonamento de produção para a região de Pernambuco também, e como eu coloquei nessas moléculas, esse banco também, a gente também pretende testar nessas potenciais moléculas também para o SARS-CoV-2, né, outra frente importante do laboratório tem sido o estudo de doenças autoimunes, né, então a gente tem desde a parte genética e a parte imunológica, que é estudada pelo grupo, então por isso que a gente também busca estudar biomarcadores imunológicos também para COVID-19, e para isso a gente está organizando esse biorrepositório, esse banco, né, de amostras, para buscar biomarcadores de segmento, de resposta a tratamento, né, da doença, e o grupo agora está com essa frente, né, do diagnóstico,
E essa força-tarefa a gente considera super importante, né, porque além do aprendizado que ficou para nós professores envolvidos e para os alunos, que têm se dedicado muito, né, a essa frente, então a gente tem trabalhado muito desde março, às vezes 12 horas por dia, é um trabalho realmente, assim, de dedicação, então eu deixo aqui o agradecimento a todos os professores e alunos envolvidos nessa frente, e esse trabalho a gente tem orgulho, né, de ter participado, porque a gente está tentando, né, auxiliar, né, auxiliar, né, nesse enfrentamento da pandemia, porque é super importante o diagnóstico, né, o rastreio da população, até para os governantes terem, né, um melhor poder de escolha de qual atitude tomar. Então, esse diagnóstico, essa ampliação do diagnóstico é super importante para o rastreio, né, para todas as atitudes, para todas as políticas, né, de saúde que vão ser definidas a partir de então. Então, a gente fica contente com o resultado e estamos aí dispostos a trabalhar, né? Temos aí ainda uma missão pela frente, né, de fazer mais testes para ampliar ainda mais, além de contribuir com a pesquisa, né? Então, eu acho que a Universidade Federal de Pernambuco, não só o núcleo de pesquisa, mas vários professores, né, da universidade, têm encarado, né, essa pandemia com muito trabalho, né, buscando aí ferramentas, né, sejam ferramentas de diagnóstico, ferramentas de tratamento, desenvolvimento de EPIs, né, então são várias frentes, né, que a universidade tem realizado para tentar enfrentar, e o núcleo de pesquisa, o NUPIT, tem participado aí desse processo, então a gente fica muito feliz, né, em estar contribuindo um pouquinho nessa pandemia. Meus parabéns, professora, pelo trabalho tanto da senhora, como também por todos os pesquisadores que estão envolvidos com o NUPIT e todos os outros órgãos que estão incentivando a pesquisa também, todo o corpo de trabalho da FAD que está fazendo aí todo esse processo de caminhar junto com o NUPIT, né? E para a gente fechar essa primeira parte sobre o diagnóstico do coronavírus, eu queria perguntar quais são as expectativas e os planos que a Sena vê para o futuro do núcleo de pesquisa e inovação terapêutica. Dentre os planos, né, o NUPIT, ele quer, né, se tornar essa interface translacional, né, então, essa participação na pandemia, né, ela trouxe muitas possibilidades, né, então, acho que o núcleo agora, ele se mostra capaz de participar, por exemplo, de qualquer processo, de qualquer pandemia, de qualquer projeto, né, que venha a ocorrer, então ele está preparado, a gente organizou toda a estrutura do laboratório, e o NUPIT também, ele quer também dar resposta também na pesquisa, né, então a gente espera formar esse banco, esse biorepositório de amostras para poder contribuir, né, não só com os professores do núcleo, mas com outros professores, né, então acho que é isso, a pesquisa nesse momento, durante a pandemia, um dos pontos positivos foi essa união, né, que a gente observou entre pesquisadores de diferentes áreas, né, então essa conversa é super importante até para a gente avançar nas pesquisas. Então, eu acho que o núcleo, né, com esse objetivo translacional, esse objetivo né, digamos assim, multidisciplinar, a gente tenta agregar, né, e participar, podendo contribuir, né, com as pesquisas, né, vigentes e com o próprio diagnóstico. Certo? Muito obrigada, professora, pela sua participação. A gente fechou agora essa primeira parte sobre o diagnóstico do coronavírus. Eu queria agradecer a audiência de todo mundo e a gente vai agora conversar com o professor Valdir Balbino sobre o sequenciamento genético do coronavírus. Para quem entrou depois da introdução inicial, meu nome é Letícia Lima, sou jornalista da assessoria de comunicação da FAD-UFPE. Estou apresentando aqui para vocês a nossa segunda live da Fundação, cujo tema é diagnóstico e sequenciamento genético do coronavírus. Estamos aqui com a participação da professora Michele Pereira, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisadora membro do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica Sueli Galdino, da UFPE, no PIT.
e também com o professor Valdir Balbino, que é do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco também, e coordenador do Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva da UFPE, o LAB. Bom, para a gente começar agora essa segunda parte com o professor, para a gente falar sobre o sequenciamento genético, eu gostaria de pedir para o professor se apresentar, falar um pouco sobre o currículo dele e as linhas de atuação e pesquisa. Ok, boa tarde, Letícia. Boa tarde, Michele. Boa tarde. Boa tarde. Com vocês. Bom, meu nome é Valdir Balbino, eu sou professor do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco. Eu leciono disciplinas das áreas de genética de populações, genética forense e bioinformática. E estou chefe do Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva. Tá? Esse laboratório foi criado em 2008 com o propósito de desenvolver pesquisas básicas e aplicadas nessas áreas de conhecimento. Tá? E a gente tem aqui no laboratório, a equipe é formada por 20 pessoas, e a gente atua tanto no desenvolvimento de pesquisas básicas, quanto numa vertente bem aplicada que a gente tem dedicado bastante atenção nos últimos anos, que é através da realização de exames de DNA, tá? Os testes de DNA, ou exame de paternidade, como as pessoas costumam chamar. Mas, tecnicamente, é determinação de vínculo genético. Então, a gente tem interesse nessas áreas de conhecimento e também, principalmente, o tão importante quanto na formação de recursos humanos. E a gente sabe que isso é um ponto que é crítico, né, na nossa sociedade, é a formação de especialistas com pessoas que tenham capacidade de questionar e atuar na fronteira do conhecimento. Perfeito, professor. Então, para a gente iniciar agora o nosso bate-papo, bom, a UFPE vem se articulando, né? A gente já saiu até matéria sobre isso. A UFPE vem se articulando para iniciar o sequenciamento genômico do coronavírus, desde o início da pandemia. Você pode explicar mais ou menos como é esse desenvolvimento dessa pesquisa para a nossa audiência? Porque, aparentemente, é uma temática bastante complexa, né? Como é que o senhor explicaria isso de uma pesquisa assim para a nossa audiência entender? Bom, aqui no laboratório a gente já tinha experiência em sequenciamento de nucleotídeos, né? Mas através do método de eletroforese capilar, que é um método que se mostra muito útil para uma série de coisas, mas que, por limitação técnica, não seria possível aplicá-lo, ou pelo menos não de forma razoável e tecnicamente e economicamente viável para o sequenciamento do novo coronavírus. Então, quando a universidade fez a busca, né, de pessoas, a busca de expertise na instituição que pudessem atuar, a gente levantou com a gestão da universidade a possibilidade da universidade encampar também essa área de conhecimento, né, para complementar as ações que já estavam sendo definidas. Então, obviamente, a universidade não dispunha do equipamento, né, de um sequenciador NGS, esse sequenciador de nova geração que se chama, e isso aí, obviamente, representou o primeiro percalço, né, por conta do momento em que a gente vive, em que o mundo inteiro busca basicamente as mesmas soluções para o mesmo problema. Então, houve alguma demora na definição da compra, tá? Enfim, não por conta da forma como a universidade lidou com o problema, nem muito menos pela forma como a FAD intercedeu a nosso favor, mas basicamente em função da competição, né, da concorrência internacional dos grupos de pesquisa em relação à temática. Do ponto de vista técnico, Letícia, não dá nem para definir como sendo muito complexo, eu acho, tá? Porque a gente faz uso de insumos que são importados, como o Michele já apontou, que infelizmente, as coisas que estão muito com alto valor agregado do ponto de vista biotecnológico, elas são importadas, né? Então, a gente fez uma série de discussões internas e externas para definir, primeiro, qual o modelo de sequenciador que melhor se adequava à nossa realidade, que a gente tem que pensar na viabilidade técnica, né? Então, a gente tentou estabelecer uma relação custo-benefício positiva, um equipamento que pudesse atender a demanda
urgente, né, de participar desse esforço mundial do sequenciamento genômico do SARS-CoV-2, mas também um equipamento que pudesse ser útil na pós-pandemia, né, tanto para monitoramento da doença, né, que isso a gente vai ter que acostumar com essa situação, né, de lidar com esse novo agente etiológico por algum tempo, mas também que tivesse aplicações para outras áreas de conhecimento, tá? Para que a gente não tivesse que lidar com um elefante branco que resolveu o problema ali por alguns meses e depois ficava sem aplicação em função do seu alto valor. Então, a gente conseguiu definir um equipamento, né, que é o MySeq da Illumina. Isso não é propaganda, enfim, mas esse é o equipamento, que esse equipamento ele consegue consorciar as duas coisas, tá? Tem um poder de resolução que é mais do que suficiente para lidar com a problemática do sequenciamento genômico, mas também é um equipamento que, no pós-pandemia, ele vai ser muito útil para a universidade, para uma série de projetos associados a doenças importantes e também para aplicações voltadas para ciência ambiental, né, para genética humana, enfim. É um equipamento que vai ser útil definitivamente. A aquisição dos insumos também é traumática, né? Enfim, acho que foi mais difícil resolver o problema dos insumos do que o problema do equipamento, por conta da busca, né? É uma busca mundial pelos insumos. Mas felizmente a gente contou com o apoio da FAD, né, para poder fazer parte, para a gente compreender, né, porque o modo de aquisição via FAD ele é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado dos projetos de pesquisa, né, que a relação é mais direta do pesquisador com o fornecedor, enfim. Mas a gente contou com o apoio da FAD, então eu gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer a toda a equipe da FAD, né, pela paciência que eles têm tido. A gente ainda está em processo de compra. E a equipe tem sido fabulosa com a gente, né? Então, eles prestam, de fato, uma assessoria que é de domingo a domingo, literalmente. Sempre que surge necessidade, a gente pode contar com o pessoal da FAD para nos dar suporte. Então, a gente conseguiu fechar o pacote, digamos assim, né? Chegaram os primeiros insumos, chegou o equipamento, e a gente conseguiu partir para a validação. E, assim, na situação atual da pandemia, professor, qual seria a importância desse sequenciamento genético para Pernambuco, assim? Vamos falar de uma forma mais local, digamos assim. Bom, essa pandemia trouxe para a comunidade científica a possibilidade de lidar com um problema novo, né, em tempo real, como não poderia deixar de ser, tá? E Pernambuco não pode e não poderia ficar de fora desse esforço mundial, né, em busca de informação. A gente lida com um agente etiológico que é novo para a ciência, né, que foi caracterizado há muito pouco tempo. A gente está falando de meses apenas, tá? E é importante que a gente saiba quem é esse vírus, né, e o que é que ele tem de diferente das outras formas virais, dos outros coronavírus, para a gente ser mais específico, para ter causado toda essa problemática mundial, né? Estamos aí com milhões de casos notificados, mais de 600 mil óbitos. Isso aí, quando a gente vai somente para a estatística oficial, a gente sabe que por trás de tudo isso tem uma subnotificação importante. E a melhor forma, e a coisa que é possível fazer agora é tentar minorar os efeitos da doença na coletividade, na sociedade. Então, acho que hoje a letalidade da doença é menor, não por um abrandamento da questão não é nem uma questão se o vírus é mais ou menos agressivo, ou se ele sofreu alguma mutação que tornou-o mais ou menos agressivo. É mais, acho que uma questão agora de clínica mesmo. Os médicos estão sabendo lidar melhor com a problemática, né, em função da expertise que vem sendo acumulada ao longo dos últimos meses. Então, essa intenção de sequenciar amostras de Pernambuco tem um interesse prático, um interesse local, para a gente saber como é que se deu e como é que está se dando o processo de disseminação da doença. A gente observou, na fase inicial da pandemia aqui no estado, uma concentração importante dos casos no Recife, na região metropolitana, o que seria mais ou menos de se esperar, né, em função do fluxo de pessoas oriundas de outros estados e outros países aqui na capital.
E assim como também se esperava que, à medida que o tempo passasse, haveria essa disseminação de casos para o interior do estado. E quando a gente olha pensando friamente, pensando do ponto de vista epidemiológico, ainda bem que aconteceu assim, né? Porque se essas coisas tivessem acontecido em simultâneo, então o caos instalado aqui no estado, ou no interior dos estados, de um modo geral, então certamente a gente não teria tido poder de resolução para lidar com os efeitos da doença. Então, o que a gente espera com o sequenciamento das cepas aqui de Pernambuco é poder utilizar essas informações de forma útil no conhecimento da epidemiologia da doença aqui, da Covid-19 aqui no estado de Pernambuco, mas também contribuir para o esforço mundial, é um esforço hercúleo, são mais de 70 mil cepas já sequenciadas no mundo inteiro. E fazer com que o Brasil, e de forma particular o estado de Pernambuco, também figure nesse cenário, né, uma vez que a informação básica que é fornecida pela genômica, né, ela é essencial para o desenvolvimento de novas vacinas, novos métodos terapêuticos, e quanto mais informação se adquire sobre o agente etiológico, maior vai ser a capacidade da indústria farmacêutica desenhar, designar soluções para a saúde que sejam de fato efetivas e que possam ser empregadas no maior número de regiões geográficas possível e beneficiando de forma ideal a totalidade da humanidade. Certo, professor, muito obrigada. Eu queria também aproveitar para agradecer ao nosso público e avisar que daqui a pouquinho a gente vai ter um período para responder perguntas. Então, se você que está assistindo agora a nossa live, se tiver alguma pergunta para fazer para a professora Michele ou para o professor Valdir, já pode escrever nos comentários que eu vou coletar e a gente vai fazer, eu posso repassar para eles daqui a pouquinho. Bom, continuando agora, essa segunda parte do sequenciamento genético do coronavírus. Bom, professor, quando eu estava falando com o senhor para a gente marcar a realização dessa live, o senhor deu o spoilerzinho para mim de que o Lab já começou a rotina de ações e pesquisa para a realização desse sequenciamento genético de Pernambuco, do coronavírus aqui em Pernambuco. E como é que tem sido a articulação da equipe para obter esses resultados, assim, rapidez e eficácia, mas ao mesmo tempo respeitando ainda todas essas regras sanitárias que estão em vigor, né? Ainda estamos aqui no meio da pandemia. Como é que tem sido essa organização? Bom, a gente teve um retardo importante, né, em relação àquilo que a gente gostaria de fazer e aquilo que a gente poderia fazer, né, por conta da demora para o recebimento dos insumos e também do equipamento. A gente recebeu o equipamento e o primeiro lote de insumos agora no final do mês de junho, para você ter uma ideia. E aí isso resolve parte do problema da expectativa, né? Finalmente o equipamento está em casa, né? Então o equipamento ele ficou alojado no que a gente chama plataforma multiusuário de sequenciamento de nucleotídeos do Centro de Biociências. E então isso resolve a parte 1 da expectativa, mas a parte 2 diz respeito basicamente à instalação, né, e validação do equipamento. E em função do Estado ainda, o Brasil ainda aparece no cenário mundial como área vermelha, né, área de transmissão intensa da doença. Então a gente teve que insistir bastante para que a empresa que produz os insumos e o equipamento autorizasse a vinda do engenheiro para fazer a instalação e de um especialista para fazer o treinamento da equipe. E isso somente aconteceu na semana passada. Tá? Então a gente faz o que é possível, né? Digamos, do ponto de vista de calendário. E isso foi feito na semana passada. E aí, no que diz respeito à rotina do laboratório, a gente suspendeu desde o mês de março todas as atividades presenciais no laboratório. Tá? Então, até a coisa que foi mais impactante, foi a decisão mais difícil que teve que ser tomada, dizia respeito à suspensão do serviço de paternidade, porque a gente tem convênio com o Ministério Público, a gente atende a comunidade como um todo, mas a gente precisou ponderar e chegar à decisão de que era mais seguro, tanto para a equipe quanto para os usuários do serviço, que a gente interrompesse as atividades naquele momento. Tá? E a gente restringiu o acesso
dos estudantes de graduação, de pós-graduação, laboratório. Aqui somos 2 professores, então essa coisa foi mais simples. E somente com a aproximação da chegada do equipamento e dos insumos é que a gente começou a facultar o acesso ao laboratório, mas somente das pessoas que de fato vão estar envolvidas. A partir do mês de agosto é que a gente começa a falar em retomada das atividades presenciais para os alunos de pós-graduação que têm projetos que precisam ser concluídos até o início de 2021, e a retomada gradual do atendimento ao público no que diz respeito ao serviço de determinação de paternidade. A gente tem toda a vontade, todo o ímpeto de fazer com que as coisas aconteçam, mas a gente não pode perder o controle também sobre a segurança e a biossegurança das pessoas. Com certeza, professor. Mas uma coisa que eu queria perguntar ao senhor também se já tem algum resultado, né? No caso, desde essa pequena articulação, né, de já chegou o equipamento, se você já tem algum tipo de resultado e quais vão ser os passos, assim, os próximos passos para chegar a uma conclusão. Bom, na semana passada, uma das coisas que a gente conseguiu acordar com a empresa foi que a gente faria a validação dos métodos, a validação do equipamento e da metodologia, à luz daquilo que a empresa preconiza, mas usando o kit que foi definido para o sequenciamento genômico do SARS-CoV-2. E a gente conseguiu, ainda não foi a metodologia ideal, a metodologia que a gente preconizou ela é muito mais eficiente do que a gente usou semana passada, mas a gente conseguiu gerar as sequências genômicas de 7 cepas, tá? Que são 4 oriundas aqui da região metropolitana e 3 do interior. Então, já deu para fazer o que se chama o batismo da máquina e, principalmente, o batismo do pessoal da bioinformática, né? Quando você falou lá na frente se era difícil, né, que devia ser difícil fazer o sequenciamento, eu, em função da versatilidade do equipamento e da especificidade dos kits, eu posso falar para você que isso é uma parte que é laboriosa, que é muito importante, mas que ela é compatível com o nível de formação do pessoal que está trabalhando, tá? A bioinformática ela também é fundamental, tudo é fundamental, tudo precisa ser muito bem feito para que o resultado seja bom, definitivamente. E os meninos da bioinformática, então, faz semanas que eles vêm trabalhando, né, e se preparando, né, preparando banco de dados, preparando o pipeline de análise, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado que eles conseguiram, né? Então, foi no espaço muito curto de tempo, eles conseguiram resultados muito bons e conseguiram gerar aqui o laudo técnico para fazer com que a gente possa conversar com a empresa e fazer ajustes de rota para que a partir da semana que vem, a gente começa a rodada para valer a partir da sexta-feira que vem, a gente acerte a mão ainda mais do que foi. Mas os resultados que a gente obteve são muito promissores. A gente já conseguiu identificar mutações aqui no estado, nas cepas que circulam aqui em Pernambuco, mas obviamente que a gente não vai ser neófito ao ponto de querer divulgá-las antes de fazer validação, tá? Então a gente tem que ser responsável, principalmente porque a gente se encontra dentro de uma universidade, né? Então a informação que a gente produz, ela tem que ter muito valor agregado, que é basicamente a filosofia que se adota lá no NUPIT. Você tem pressa em fazer as coisas, mas você não pode perder a responsabilidade com aquilo que você está fazendo, tá? Mas o fluxo de informação, ele está perfeito, tá? Então, eu poderia até ilustrar para vocês, mostrar a sequência, mostrar mutações que são compartilhadas com outros países aqui da América do Sul, por exemplo, mas a gente quer fazer isso de forma cabal, quando a gente fizer a rotina com o nosso kit, com a metodologia que foi preconizada, que foi escolhida a dedo para que a gente consiga o melhor rendimento possível. Muito bom, professor. Então, para a gente finalizar aqui essa parte também do sequenciamento genético e abrir para as perguntas, que a gente já tem 2 aqui do público, e quem tiver mais pode ir mandando, tá, pessoal? A gente, né, vai ter uns 15 minutinhos, eu acho, no máximo, para responder as perguntas do público. E a gente vai combinar que as perguntas fáceis ficam para mim e as difíceis para o Michele, tá? Isso mesmo, isso mesmo.
Combinado. Bom, vamos lá para a última pergunta, então, professor. Eu queria saber, mais ou menos, assim, quanto tempo será necessário para a obtenção, então, dos resultados finais desse projeto do sequenciamento genômico? E quais Olha, seriam também os planos para depois da finalização? Se vocês pretendem lançar um paper, por exemplo, alguma coisa do tipo. ok. Então, em relação às perspectivas, o que é que a gente definiu? A gente quer estabelecer, a partir agora do final do mês de julho, um ritmo de 100 a 150 cepas sequenciadas por unidade de tempo, por mês. Tá? A parte mais complexa do trabalho, ela não pode ser realizada aqui no laboratório, porque a gente não tem nível de biossegurança adequado para lidar com as amostras clínicas que são obtidas a partir dos pacientes. Então, por conta disso, a gente tem uma parceria muito saudável com o NUPIT, né? E aí eu gostaria de aproveitar para agradecer a professora Maíra e a professora Michele pela colaboração e pela paciência, tá? Então, como a gente não pode fazer isso aqui no laboratório, a gente precisa fazer uso da estrutura do NUPIT, tá? E a gente sabe que eles estão sobrecarregados, né? Eles já estavam sobrecarregados antes, né, atendendo a demanda aqui da região metropolitana, mas a partir do estabelecimento desse convênio com a MUP, a gente sabe que a rotina se tornou ainda mais intensa. Então, a gente tentou encontrar um número mágico, né, um número de ouro, que fosse bom o suficiente para a gente poder manter a rotina de sequenciamento genômico, mas também que nosso OBBAS não representasse um problema adicional para o NUPIT. Então, esse número de 100 a 150 cepas, eu acho que ele é tangível, não sei o que a Michelle pensa, né, mas acho que é um número que é tangível e vai ser suficiente para a gente manter a equipe feliz, tá? E também para repassar para a sociedade, para os gestores, para a gente saber um pouco de como é que foi a história, né, que a gente vai tentar agora obter acesso às cepas precursoras, as primeiras cepas que foram diagnosticadas aqui, as primeiras amostras diagnosticadas aqui no estado. Então, para a gente fazer um pouquinho de história, né, saber como era, de onde vieram essas cepas, entender a partir de que momento a transmissão comunitária ela se deu no estado de Pernambuco, e o que é que está acontecendo agora no estado com essa dicotomia entre a situação epidemiológica da capital e aquela que é vivenciada nos municípios do interior. Então, a nossa expectativa é que, ao final dessa primeira rodada de trabalho, a gente consiga produzir entre 400 e 500 genomas, o que vai colocar Pernambuco em um dos estados com uma das melhores representações no cenário nacional em termos de genômica. Uma das coisas que a gente definiu desde o início do desenho do projeto é que os dados seriam franqueados para a comunidade científica, tá? Obviamente, a gente tem interesse em produzir, mas o mais importante é que a gente possa dar oportunidade para as pessoas que têm expertise, por exemplo, em drug design, o pessoal da vacinologia, o pessoal da modelagem molecular, terem acesso a esses dados. Então, uma das coisas que a gente convencionou é que nosso trabalho iria ser realizado principalmente porque é feito com recurso público, a gente conta com financiamento do Ministério Público do Trabalho, a gente conta com financiamento do Ministério da Educação, a gente conta com recursos próprios da Universidade Federal de Pernambuco, e como a dotação orçamentária pública, é muito honesto que a gente faculte aos pesquisadores o acesso a essas informações para que a gente consiga, de fato, produzir aquilo que a gente tiver de melhor. Então, a estratégia que a gente adotou é o de porteira aberta. Tá? Então, para qualquer colaborador da universidade ou de entidades parceiras que tiverem interesse em nos auxiliar nesse momento, a gente está à disposição e os dados vão ser franqueados para que a gente possa ter certeza que o dinheiro público ele foi muito bem utilizado para produzir a informação que a sociedade precisa. Meus parabéns, professores, pelo trabalho de vocês. Estou aqui realmente muito, muito feliz, assim, pelo resultado que vocês têm obtido com assim, relativamente pouco tempo, né, de trabalho. Foi realmente uma recepção muito boa, assim, tanto do público como também do desenvolvimento do trabalho de vocês. Agora a gente vai abrir aqui para as perguntas.
Vou ler para vocês. Eu acho que o público consegue ver a pergunta, mas talvez vocês não. Daiane Paiva pergunta: essa problemática do coronavírus abre para os pesquisadores do Estado a criação de uma metodologia de ações para casos futuros de situações emergenciais parecidas ou não? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Pergunta boa, hein? Pergunta muito boa mesmo. Podem... Com certeza, né? Eu acho que com essa experiência, né, a universidade, os pesquisadores, professores, a gente com certeza agora está mais preparado para qualquer pandemia que vier, né? Então, com essa experiência, eu acho que a universidade, né, se preparou e, por exemplo, os próprios pesquisadores, né, com a aquisição desse sequenciador aí multiusuário, todos os equipamentos que foram adquiridos, toda essa experiência vai servir, né, para próximas pandemias, né, então vai ficar aí o legado também, né, do banco de amostras, que como o professor falou, né, essa porta aberta, essa porteira aberta é super importante para que todos possam usufruir, né, então acho que a universidade, ela conseguiu, né, passar por essa experiência e acredito estar apta para encarar aí novos desafios e continuar as pesquisas, né? Acho que foi super importante. Eu acho que essa pandemia, a gente tem que tentar encontrar coisa boa em qualquer tipo de situação, né? Sim. Eu acho que a pandemia ela tem um lado positivo, que eu acho que ela trouxe para a sociedade a percepção de quão importante é o investimento em pesquisa em um país como o nosso, né? Então, a gente vem passando aí por anos, né, de abandono do poder público, e isso aí é um processo que vem se arrastando desde o início da década de 2010, tá? Então, não é uma coisa que começou hoje, e a vida do pesquisador no Brasil ela é infame, né? Porque a gente tem uma fama de que o pesquisador faz não tem importância, que o pesquisador só se preocupa com o seu próprio umbigo, em manter seu currículo em dia. Isso está muito longe de ser verdade, né? E a gente vê que os países que conseguiram a melhor capacidade de resposta, grosso modo, com exceção talvez dos Estados Unidos, só foram aqueles em que a pesquisa é valorizada em todos os seus níveis, desde a pesquisa muito básica até a pesquisa muito aplicada. Acho que a Alemanha é um exemplo muito bom dessa situação, né? Porque a Alemanha soube lidar com a pandemia com muita responsabilidade. E a Alemanha está pronta agora para a fase seguinte que a gente vai viver, que é a fase de desenvolvimento de vacina, né? Porque tem as indústrias farmacêuticas, algumas das mais importantes do mundo, estão nucleadas lá na Alemanha. Então, a nossa torcida como pesquisadores que somos, é que tenha ficado esse recado, né, não só para os nossos gestores, mas para a sociedade principalmente, de que investir em pesquisa não é nada além do que responsabilidade. Então, a gente teve que lidar com essa pandemia de uma forma muito amadora, porque a infraestrutura do país não estava pronta, nem para pesquisa e nem do ponto de vista de atendimento à saúde das pessoas. Então, acho que é aquela coisa que a gente teve que lidar com o elefante na sala, tá? É verdade, professor. É nesse momento que a gente vê, né, a diferença que o investimento na pesquisa faz, não é verdade? Pois é, e aí a gente torce que tenha ficado a lição, porque essa não foi a primeira pandemia, muito longe de ser a última. Então, o que a gente espera é que, pelo menos, a capacidade de resposta do país seja melhor, para que em novos enfrentamentos futuros a gente consiga produzir a informação necessária de forma responsável, mas também de modo mais célere. Perfeito. Vamos agora para a próxima pergunta, que é da Márcia Carvalho. Qual o número de amostras é usado para validação e como é que esse número é estipulado? Deixa eu ver só. Validação o quê? Da PCR em tempo real, do sequenciamento? Vamos falar um pouquinho de cada coisa, né, Michele? Fala um pouco das duas coisas. Né? Para validação do diagnóstico, não tem um número, né, exato, né? A RDC 302 ela não preconiza um número, mas tem que ser feito, né? Uma validação interlaboratorial, entre laboratórios. Então, geralmente, para você obter essa certificação,
você precisa fazer, por exemplo, a gente fez tanto com a Fiocruz quanto com a LACEN, no caso a gente recebeu, acho que se eu não me engano, foram 40 amostras, que já tinham sido previamente testadas para ver se o resultado batia. Então, não tem um número exato. Agora, vamos ver para o sequenciamento, né, a validação. Acho que para validar, são duas coisas. Primeiro, validar o equipamento, né? O equipamento, ele custa caro, enfim, e se espera que ele funcione muito bem em função disso. Mas ele precisa ser validado. E para a validação do equipamento, a gente não precisaria sequer de fazer uso do material genético do SARS-CoV-2. Tá? Isso poderia ser feito com qualquer tipo de amostra de ácido nucleico. Mas a gente forçou, como eu falei antes, a gente forçou a barra um pouquinho com a empresa para que a gente pudesse aproveitar o treinamento para usar material já específico, né? E a gente definiu um número que fosse compatível com o kit de validação. Não foi o nosso, um kit que foi cedido pela empresa, então ele tem limitação no número da capacidade de geração de informação, mas enfim, a gente precisava seguir a regra estabelecida pela empresa, tá? E a gente poderia ter feito com uma amostra só, sequenciada várias vezes, podia fazer placa cheia, 96, mas a gente chegou à conclusão que 7 seria bom para a gente ter uma boa representação, para ter os níveis de cobertura e de qualidade tangíveis de serem avaliados. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta da Márcia também, e eu acho que ela está se referindo aqui ao kit de diagnóstico. Ela está perguntando, em relação ao kit usado atual, é nacional? Porque ela está falando aqui que a gente está enfrentando uma certa dificuldade, né, ainda para aquisição de kits internacionais. Aí ela está perguntando se o kit usado atualmente é nacional e se existe um plano B para o caso de evitar ruptura. Bom, Márcia, tem vários kits, né, de diagnóstico circulando aqui no Brasil. A própria Biomanguinhos da Fiocruz, né, ela produziu, né, alguns kits que circularam, né, em todos os estados, porém a demanda era muito alta, né, então a gente entrou em contato com eles logo no início para saber a viabilidade de usar os kits da Biomanguinhos, os kits nacionais. No entanto, eles já haviam colocado uma certa dificuldade devido já ao uso, né, amplo, né, e a demanda era muito alta, né, então provavelmente eles não conseguiriam suprir todos os estados. Então, por isso, a gente também optou pela compra de kits importados, né, então, esses kits, né, foram importados, a gente importou da CDC, né, da IDT, da IDT, que é o kit americano. Tem outros, né, tem o kit europeu, né, da Alemanha, mas o que tinha o melhor preço na época que a gente comprou foi o da IDT, e a gente tem usado ele, então eles têm a gente já tem um estoque considerável, que dá para a gente fazer aí mais uns 5 mil testes, então não vai ser problema, né, então no momento a gente tem um estoque bom, e, então, no momento, a gente usa esse kit importado, a gente não tem usado o kit nacional, devido a essa dificuldade. O próprio LACEN, muitas vezes, buscou, né, emprestado kits, né, da gente, de outros laboratórios, devido à falta. Eu acredito que agora, com essa experiência, né, o Brasil, o poder público invista mais, né, nessa produção em larga escala, né, dos insumos, para a gente justamente não ter essa dependência e priorizar, né, os insumos nacionais. Porque o Brasil, né, a gente tem expertise, tem profissionais capacitados, né, as universidades estão abarrotadas aí de profissionais excelentes que podem ter, né, essa possibilidade de produção, de ampliar essa produção nacional. Então, no caso, a gente tem usado o internacional nesse momento, devido à alta demanda. Perfeito. Para o sequenciamento, infelizmente, a gente nem tem essa opção de contar com insumos produzidos aqui no país. Todo material é importado. Essencialmente, a gente poderia falar em 4 soluções distintas, né, ou muda o fornecedor, muda um pouco a tecnologia, mas essencialmente todas elas
são oriundas do exterior. E a gente não tem a opção de improvisar, não. Nesse momento, não. O que a gente torce é que, de novo, tenha ficado a lição, que as empresas nacionais percebam esse nicho que é importante, né? Se a gente fica pensando o quanto que essas empresas faturaram, né, no meio dessa situação toda, então, isso, se eu fosse investidor, eu não teria a menor cerimônia em investir em desenvolvimento de tecnologia local. Tá? Isso. E vamos agora, então, para a última pergunta. Vai ser a última agora, porque a gente já está ultrapassando um pouquinho o tempo. Mas a pergunta aqui da Rafaela Souza. Para vocês, né, que são pesquisadores daí da linha de frente aí do coronavírus, como é que está sendo profissionalmente e emocionalmente esse momento da pandemia? Profissionalmente tem sido uma experiência, assim, super importante, né, porque essa experiência, ela trouxe vários aprendizados, né, para a gente. Então, participar, né, dessa ampliação no número de testes traz para nós, né, pesquisadores, professores, né, discentes, uma importância no sentido de estar podendo auxiliar, né, a sociedade, a comunidade no enfrentamento da pandemia. Então, isso é super importante. E em relação a emocionalmente, né, acho que no início da pandemia, né, todo mundo tinha muito cautela, né, tinha um certo medo, né, se eu pegar, se eu não pegar, mas foi importante a coragem, né, de encarar e com todos os EPIs, né, o uso correto, né, o conhecimento, né, ele traz mais segurança. Então, depois que você percebe que o uso adequado dos EPIs, você estando num ambiente adequado, né, usando todas as normas, né, de biossegurança, você consegue, sim, vencer essa barreira do medo, né, e aí o que te impulsiona é realmente, assim, saber que você vai contribuir, né, para a sociedade, devolver aquele investimento, né, que é depositado, não só investimento financeiro, mas um investimento de confiança, né, que é colocada, né, nos profissionais das universidades, nos pesquisadores. Então, como o Valdir colocou muito bem, ficou esse recado, né, da importância da universidade, dessa valorização, né, dos pesquisadores, dos alunos que se sacrificaram, né, se sacrificam durante esse período para poder, né, contribuir, né, de alguma forma para a sociedade no enfrentamento da pandemia, tanto no diagnóstico quanto na pesquisa. Então, acho que isso foi muito importante, assim, para o núcleo, né, para os pesquisadores envolvidos. Então, acho que valeu a pena, né, encarar esse desafio. Foi realmente um desafio e que trouxe muito aprendizado para todos nós. E para o senhor, professor, como é que está sendo? A gente lida com essa dualidade, né? Então, como cientista, a gente tem curiosidade de saber o que acontece, como acontece, por que acontece, né? E quando acontece. E isso, obviamente, faz parte do afã profissional que a gente tem, né? De tentar extrair o máximo de informação da situação para a gente aprender e, talvez, num segundo momento, numa segunda situação dessas, a gente consiga responder de forma mais efetiva. Mas a gente também, obviamente, que o pesquisador ele não se brutaliza, né? A gente sabe que por trás de cada amostra daquela ali tem um paciente, né? Por trás daquele Sim. paciente tem uma família. E essa família, e você não, você obviamente você não tem conhecimento sobre o desfecho, né, daquele paciente, do que aconteceu com ele, se ele conseguiu recuperar, se ele teve sintomas brandos, se ele teve sintomas mais graves. E isso, obviamente, que permeia todo o trabalho, e por isso que a gente faz com mais cuidado, com mais carinho, com mais responsabilidade, para que a gente possa, de novo, gerar respostas e fazer com que essas pessoas se sintam contempladas pelo poder público, tá, de algum modo. Que a iniciativa pública, né, teve interesse, teve atenção em tentar compreender aquilo que assolou a sua família. E isso é patente, que quando a gente lida com situações em que dizem respeito somente à casa do vizinho, talvez seja mais fácil, mas quando a doença se aproxima da sua realidade, pessoas que são muito importantes para você
começam a padecer desse problema, aí você percebe o quanto é importante a responsabilidade, acima de tudo, com aquilo que está sendo feito. É verdade, professor. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade, o apoio de vocês de participarem aqui da nossa live e, sobretudo, parabenizar mais uma vez o trabalho de vocês, que demonstram uma capacidade técnica e intelectual da UFPE imensa. E é isso. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também a audiência do público e convidar vocês para participarem da nossa próxima live, que vai acontecer no dia 7 de agosto. A gente já tem um tema definido mais ou menos, mas se vocês quiserem, podem postar nos comentários as sugestões, ideias que vocês tiverem para a FAD UFPE, ok? Bom, pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, Obrigado, tchau. hein? Até logo. Obrigada, a gente agradece. Obrigado pela paciência, hein?